Se você já ouviu falar de Lilith, você deve ter ouvido que ela foi a primeira mulher da criação, que, revoltada com a condição de subordinação, abandonou o paraíso. Também já deve ter visto menções que a colocam como esposa de Lucifer. E se em algum momento você viu alguma imagem relacionada a ela, possivelmente eram figuras de uma mulher sensual, nua, promíscua, vulgar e geralmente associada a sexo. Lilith é um espírito, e isso deve ser o elemento fundamental de entendimento sobre quem ela é. Entendendo isso e usando a coerência, a grande maioria das lendas são desmistificadas e a realidade é compreendida de forma natural. Lilith ocupa a posição de destaque, com atribuições e funções de grande relevância no reino de Lucifer. Seu poder, força, empenho e lealdade a colocam em um nível elevado na hierarquia do reino, onde é reconhecida como elemento fundamental e de grande respeito. Lilith é, sim, intimamente ligada a Lucifer. Com posição de destaque, está sempre ao seu lado em suas batalhas e em sua obra, e a ele sempre dedicou sua lealdade e fidelidade. Mas estamos falando de uma relação espiritual, e atribuir uma relação de marido e mulher entre Lilith e Lucifer ultrapassa o absurdo. O conceito de união matrimonial é algo estritamente material, e associá-la a seres espirituais não tem coerência e muito menos verdade. Mesmo que Lilith tenha vivido em matéria, Lucifer sempre foi espírito, nunca tendo assumido forma humana, o que elimina a possibilidade de uma união marital entre eles, e menos ainda a teoria de que desta união teriam se originado demônios e outros seres. Com todo o respeito que todas as crenças e forças espirituais merecem, precisamos diferenciar cada culto e distinguir cada ser. Lilith não faz parte do candomblé, da quimbanda, da umbanda ou de outro rito. Não é pombagira, cigana, bruxa ou qualquer outro ser com o qual costumam confundi-la. Lilith é única e exclusivamente um ser da doutrina e filosofia luciferiana, integrando o alto escalão do reino de Lucifer, recebendo toda a admiração, respeito e confiança, dignos de sua grandeza, força e poder. Um alerta importante é que Lilith não se aproxima de homens. Pelo contrário, de certa forma até os abomina. Por isso, é importante ressaltar que os homens reservem a ela o merecido respeito e admiração, mas que não tentem qualquer tipo de aproximação, pois com certeza não obterão resultados positivos e, pela afronta, ainda podem ter resultados contrários ao esperado. A presença de Lilith transforma a vida e a trajetória daquelas que recebem a honra de sua companhia. Ser agraciada por sua presença é a certeza de uma mudança de percepções, caminhos e intensidade que transcendem a relação espiritual para a vida da matéria. Mas não se engane ao pensar que essas mudanças estão ligadas à sexualidade, sensualidade, promiscuidade, beleza, conquista ou domínio sobre os homens. Estes são apenas outros mitos envolvendo seu nome. Os planos e expectativas desta grande senhora para suas protegidas são muito maiores e mais intensos do que estas fúteis e carnais perspectivas. Acompanhando a doutrina do grande rei Lucifer, a proximidade de Lilith na vida das mulheres se dá para auxiliar na caminhada do espírito. As conquistas materiais são brindes, afagos e algumas vezes são formas de facilitar nossa matéria para que tenha mais tempo e menos preocupação para atingir o objetivo principal, que é chegar ao final com a evolução espiritual desta passagem cumprida com êxito.
Lilith incentiva a vaidade, mas não a promiscuidade. Valoriza o poder e o potencial feminino, mas não relacionado à dominação de homens, e sim quanto à sua posição no mundo. Incentiva a liberdade, mas não a libertinagem. Intensifica a confiança e a segurança nas decisões e atitudes. Faz entender que nenhum obstáculo é impossível e que a condição feminina não impede, e sim favorece. Mistura a intensidade e a graciosidade, a força com a doçura, aliando a sabedoria com a destreza na porção ideal da harmonia. As mulheres de Lilith são fortes, honestas, leais. São aquelas que não passam despercebidas, sendo destaque por onde passam, seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal. São guerreiras obstinadas, que não se intimidam e não enfraquecem na adversidade. Estas sim são as transformações que Lilith traz na vida das mulheres. Existem questões e respostas, dúvidas e curiosidades que não estão e nunca estarão ao nosso alcance, pela condição de humanos que vivemos, fato que nos restringe o acesso a algumas informações, seja pela incapacidade de entendimento, seja pelo mau uso, seja pela complexidade, entre tantos motivos que existem. Mas dentro do que nos é permitido saber, estas são algumas das verdades em relação a esta fabulosa senhora, a qual poucos conhecem, mas de quem muito falam.